O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas Formação. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres no teatro, com Karen Barroso, atriz e pesquisadora. Sou Karen Barroso, sou atriz aqui do estado de Roraima. Faço teatro desde os 8 anos e nunca mais parei. Hoje eu tenho 33 anos e tô aí junto com o meu grupo, né? Ano que vem a gente completa 25 anos. E é o meu tempo de trajetória com o teatro aqui em Roraima. Venho também da militância, sou filha de militante, né? Então cresci no meio da militância e o teatro junto, que eu acho que são duas coisas assim que se casam perfeitamente. Bom, eu comecei no teatro, né? Então contar histórias sempre foi algo que eu gostei muito, sejam as minhas histórias ou sejam de outras pessoas. Sejam fictícias ou não, né? Naquela coisa de vestibulanda, né? Aos 17, 18 anos, que a gente procura algo para se fazer, eu já, no meio do teatro, quis fazer teatro, mas não tinha aqui no meu estado. E a outra disciplina que eu gostava muito no colégio era justamente biologia. Então, prestei o vestibular para biologia, terminei a biologia, quis largar o teatro, a biologia no meio para ir tentar fazer biologia em outro estado, mas acabei terminando a biologia, né? E aí, nesse meio tempo, eu descobri na biologia, eu fui entendendo mais sobre território, sabe? Sobre essa Amazônia que nós fazemos parte, sobre os seres que aqui habitam, seja gente ou não, né? Então, eu fui entendendo todo esse ecossistema de pessoas, fauna e flora, entendendo a importância desse ecossistema para a cultura nacional, né? Então, a biologia ela me deu essa base do território, das pessoas que habitam essa Amazônia. E a comunicação entrou bem depois, né? Já em 2023, que eu comecei a fazer o mestrado em comunicação, territorialidades e saberes amazônicos. Então, já vindo com esse conhecimento da biologia, agregando esses saberes das ciências sociais, né? E já com o caminho todo que eu venho percorrendo dentro da militância, né? Então, isso agregou de uma forma, assim, um ecossistema na minha vida, né? Então, são áreas que se conversam perfeitamente, a biologia, o teatro, a comunicação, né? Porque a gente está sempre contando histórias, sejam elas quais foram, e qualquer território que seja, a gente está sempre contando histórias. Quando se fala de Amazônia, é um território muito distante do resto do Brasil, né? E quando a gente pega e estuda isso
e traz isso para a pesquisa, para a centralidade, seja no teatro ou seja na comunicação, a gente está colocando os seres que habitam essa Amazônia, esse grande verde, né? Que a gente, quando se fala em Amazônia, se fala dos rios, da natureza, né? De árvores, do pulmão do mundo, mas se esquecem que aqui vivem diversos povos, né? Vivem os ribeirinhos, vivem quilombolas, vivem nordestinos, né? Então aqui a gente é feito de diversos povos e povos que têm muitas histórias para contar, né? E que são muito diferentes entre si também. Então, quando a gente coloca isso no centro da pesquisa, a gente está falando que aqui a gente tem vozes que precisam ser ouvidas e que devem ser escutadas e não apenas vista com esse olhar do exótico, sabe? Uma coisa distante do resto do Brasil, que a gente é acostumado ali a ver como a cultura nacional, né? Assim, digamos, o centro, aquele eixo, centro-sul-sudeste, né? E a Amazônia? Ela é vista assim como um bibelô, né? Do Brasil, uma coisinha assim que parece ser distante, sendo que aqui a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para denunciar e muita coisa para expressar também, muita coisa bonita, uma cultura rica e muito diversa. Que a pesquisa, assim como no teatro, assim como na comunicação, assim como na biologia, também ela nos possibilita todas essas interconexões culturais. Eu vejo o teatro, né, nesse quesito como um espaço de escuta, de respeito, onde que a gente não se apega às diferenças, sabe? Mas que as diferenças, sim, elas devem ser afirmadas no palco e não neutralizadas ou estereotipadas, que é o que a gente muito vê nos palcos, a gente muito vê nas séries, no cinema, né? Esse olhar para o norte e nordeste com essa estereotipagem mesmo do sotaque, das relações políticas até, né? Mas muito como uma estereotipagem. E quando a gente aproxima isso da escuta dos povos originários, né? Das histórias, das cosmologias, a gente entender o teatro não como uma apropriação dessas cosmologias dos povos originários, mas como uma forma de abrir espaço para que essas histórias, essas narrativas, elas sejam reconhecidas e que elas possam ganhar outros espaços além das fronteiras de território, da comunidade, né, das aldeias, para que elas façam com que outros povos, outras gentes, outras culturas conheçam, se reconheçam e entendam como que funcionam em determinada parte do país, como que determinados povos, por exemplo, entendem essa aproximação cosmológica, seja lá com barro, com Pai Genipapo, seja com Urucum, como que esses povos eles veem, né, todos esses elementos e como eles se comunicam, né? Que são diversas formas de comunicação, diversas formas de crença. Então, quando a gente leva isso para o centro do estudo e leva o teatro também como um meio de disseminação, mas não como uma apropriação cosmológica, né? Mas como um espaço aberto de narrativas para que se possa criar uma narrativa própria, que é muito singular, né? O que eles querem contar com isso? Como eles querem contar com isso? E assim rompendo um pouco não, bastante, né? Essa forma colonialista de trazer o teatro, de falar sobre outros povos que não sou eu, não é o meu, de falar com muito cuidado e respeito, né? Então, a gente, com a minha pesquisa da graduação também, que eu formei, licenciei em teatro recentemente também,
Eu venho trazendo esse estudo através do nosso grande artista, hoje encantado, Jair Derisbel, né? Como que a gente pode olhar essas narrativas, olhar essa arte, olhar essa forma de ver o mundo e jogar para o mundo, né? Jogar. O que que você vê com isso? O que você sente com isso? Tá próximo de você isso? O jeito de entender e olhar o barro, que foi o meu recorte de pesquisa, né? Foi com as ceramistas da Raposa 1, da comunidade Raposa 1, do território Raposa Serra do Sol. E aí, ali dentro de campo, eu encontrei diversas narrativas assim preciosíssimas e que a gente olhando assim com um jeito teatral, né, com uma perspectiva teatral, já são dramaturgias prontas, né? E lindíssimas, lindíssimas, que a gente quer muito que o resto do mundo, que o resto do Brasil, principalmente, é, conheça essas pessoas, essas entidades, esse território. Em toda essa minha trajetória, né, eu e o meu grupo de teatro, a gente sempre buscou justamente essa descentralização, né? Então, eu já dei aula em escola pública lá na periferia de Boa Vista diversas vezes. A gente, com ponto de cultura, como ponto de cultura, a gente buscou acessar essas comunidades que pouco têm acesso, né? E a gente aí trabalha com teatro como uma forma de resistência mesmo, assim como né? Como todas as lutas sociais, a gente está ali sempre resistindo, batendo em feridas, né? Ali cutucando as feridas, sejam elas políticas ou não, porque quando a gente leva o teatro por conta própria, ganhando muito pouco e às vezes nem se paga o que a gente gasta de gasolina, né? Para a gente fazer uma boa apresentação, a gente tira do nosso bolso. A gente está chegando ali, o meu grupo de teatro, ou como qualquer outro grupo, onde o poder público não chega, né? Então, quando a gente leva o teatro para essas crianças, para essa escola lá da periferia que nunca pisou no teatro, a gente está falando bem aí aonde que o teatro chega, aonde que como que a arte pode mudar a sociedade, e ela tem esse poder mesmo de mudança, né? De mudança social. Hoje, assim, por diversas vezes nesse percurso teatral que eu tenho, já encontrei pessoas assim que eu dei aula, crianças, e que hoje já me encontram adultos e falam assim: nossa, muito obrigada por ter me dado aula, sei lá em 2013, na escola lá, não sei desse ano, eu fazia teatro com a senhora, eles me chamam de senhora. E eles faziam, eu fazia teatro com a senhora, e você não sabe o quanto que isso me ajudou na minha vida, assim, me ajudou a ter mais confiança, porque quando a gente faz teatro, a gente muda a nossa vida. A gente trabalha com confiança, com autoestima, né? Com reconhecimento. E quando você conta a sua história, a história da sua família, a história das suas crenças, o que seja, quando você fala de si, né? Você se liberta um pouco também. E se reconhece no outro. Quando o outro fala de si também, você que é plateia, você se reconhece no outro. Então, isso é uma troca muito importante, tanto para quem faz quanto para quem assiste. Então, e tanto para quem está aí nessa luta de levar para essas pessoas, né? A gente aprende sempre. Aprende quem faz, quem está no palco, quem executa, quem assiste, quem ilumina. A gente está sempre aprendendo, porque é sempre um desafio. Lidar com pessoas, lidar com histórias, é sempre um desafio de, de vida, esse desafio humano mesmo, né? Então, para gente, para mim, é muito importante o teatro como ferramenta mesmo de mudança social. A gente começa com uma mudança estrutural, né? Assim, das políticas culturais, nesse circuito de difusão também. E aí eu venho trazendo para o meio teatral que o custo amazônico ele é muito alto, né? Para a gente sair daqui da Amazônia e Roraima, então, que a gente está muito
isolados geograficamente, a gente tem estradas de água, né? E para sair daqui é muito dificultoso, a gente só sai de avião, a gente está interligado apenas por estrada, apenas para Manaus, para o Amazonas, né? Então, esse custo amazônico é muito alto. E aí eu falo assim, muito alto para a circulação e também para montagens dos espetáculos, né? Para a gente comprar um tecido, por exemplo, que em outro lugar a gente encontra por X, né? Aqui ele vai chegar a XX. Então as coisas são bem, as opções são reduzidas. Então para a gente chegar, né? Nesse circuito onde, querendo ou não, o Nordeste ele tem uma maior facilidade, né, de furar um pouco essa bolha do eixo sul-sudeste, para a gente chegar nessa, sei lá, para se apresentar em outras capitais brasileiras, até mesmo no Norte, é um custo muito alto, né? Que muitas vezes a gente não é conhecido e reconhecido como produtores culturais aqui no Norte, para o resto do Brasil. E quando a gente chega, por exemplo, teve uma vez que a gente fez uma circulação pelo SESC, o SESC é um grande difusor, né? Eu acho que hoje em dia é um dos nossos maiores difusores. Aqui tem o projeto Amazônia, Amazônia. Ai, meu Deus, esqueci. Tem um projeto do SESC que ele faz essa circulação do que a gente produz aqui no Norte. Todos os estados do Norte têm um representante e aí circula por toda essa Amazônia legal, né? E aí, SESC é Amazônia das Artes, meu Deus. O SESC é Amazônia das Artes. E isso é de extrema importância para a gente que faz cultura aqui no Norte. Seja teatral, seja musical, seja literária, né? Que esse projeto, ele possibilita essa circulação de múltiplas linguagens artísticas pelo norte do Brasil. E isso é de extrema importância para a gente conhecer o que outros estados produzem aqui, né? Então, quando vem uma apresentação, sei, do Acre, do Amapá, e eu consigo perceber o que está se produzindo lá, né? O que tem de bom acontecendo lá, e assim vice-versa, a gente gera uma conexão territorial amazônica muito importante, e através disso a gente pode, como uma válvula propulsora para o resto do Brasil, né? Mas que ainda assim é muito, muito, muito dificultoso. Então, a gente tem, através de políticas públicas nacionais, né, olhar para essa Amazônia, para esse custo amazônico, para essas pessoas que produzem cultura e arte aqui na Amazônia, olhar com uma visão mais delicada, né? Eu não vou poder dar o mesmo recurso que eu dou para o Sudeste, porque a gente sabe que ali a mobilidade é mais fluida que aqui no nosso território amazônico, né? Então a gente deve olhar para a Amazônia com muito mais cuidado. Isso, verbas públicas, né? A gente está falando de verbas, né? Para que a gente arrecade mais para cá, para que se olhe mais para o norte e entenda essa complexidade amazônica. É isso. Eu gostaria muito que os políticos, que as políticas públicas sejam voltadas para o norte com mais carinho. Apenas comecem com o que der, com o que vocês têm. Como quer que seja, comecem. Não vai ser fácil, mas seremos resistência, somos resistência. O teatro, ele nasce disso, da resistência, porque a gente precisa falar. E a gente precisa dar palco para essas falas, para essas histórias, para o que é nosso, né? E aí eu trago um poema do Eliakim Rufino, que um trecho desse poema é o seguinte, faça arte, mesmo que sua mãe diga que não. E aí eu digo
mesmo que sua mãe diga que não, mesmo que seus irmãos, que sua família falam que não vai dar dinheiro, que você não vai para lugar nenhum, mas faça, que só você sabe o que te brilha por dentro, o que te faz viver. E faz, não desiste e vai caminhando, que tenho certeza que o caminho vai ser lindo. Na aula de hoje, aprendemos sobre o tema Mulheres no Teatro, com Karen Barroso, atriz e pesquisadora. Continue ligada no TV Elas por Elas.